Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Na aula de hoje iremos iniciar o nosso capítulo Ângulos e Polígonos. Acompanhe comigo a leitura. Quando nos localizamos em um guia de ruas, por exemplo, entendemos as ruas como retas a percorrer. Os locais aonde queremos chegar são pontos desse guia, e ele é a representação plana da região. As ruas formam diversas interseções com outras ruas, determinando ângulos. O simples ato de virar uma rua à esquerda pode ser traduzido como gire certa quantidade de graus à esquerda. Aqui na imagem existem 3 pontos que podemos destacar: o posto de saúde, a escola e a casa de Roberto. Caminhe por um quarteirão, chegou ao posto de saúde, gire 45 graus à direita, gire 90 graus à direita, caminhe por 3 quarteirões. Aqui nós temos um quarteirão, uma reta, né? Pessoa caminhando. Aqui nós temos o posto de saúde. Aqui nós temos uma bifurcação. Então ele está dizendo gire 45 graus à direita. Aqui nós temos um cruzamento. Gire 90 graus à direita, 90 graus, um ângulo reto. Aqui diz assim, caminhe por 3 quarteirões. 1, 2, 3, caminhando numa reta. Aqui nós temos, caminhe por 4 quarteirões. 1, 2, 3, 4, caminhando numa reta. Gire 45 graus à esquerda, novamente na bifurcação. Vou girar 45 graus. Caminhe por 2 quarteirões. Uma linha reta. 2 quarteirões. Gire 90 graus à esquerda. Aqui nós temos um cruzamento. Vou girar 90 graus à esquerda. Um ângulo reto. E aqui chegou a escola. Aqui nós temos uma ilustração com várias casas, várias ruas, posto de saúde. Aqui nós temos a casa de Roberto. Ele vai andar, caminhar pelas ruas. Girar graus à direita, graus à esquerda, 45 graus, 90 graus, tá certo? E aqui nós temos a escola. Vendo aquela ilustração, nós vamos estudar a respeito do giro, abertura e inclinação. Vamos lá. A Aline teve um dia cheio. Veja o que ela fez depois da aula. Ela estava na praça dando voltas no gira-gira quando seu pai a chamou para irem à aula de dança. Lá, ela praticou seus passos durante 1 hora. Na volta, ainda deu tempo de ela se divertir andando de bicicleta. Aí, pessoal, nós temos aqui algumas perguntas. Em uma volta completa no brinquedo, podemos ver que é uma abertura, é um giro ou é uma inclinação? Nos braços e pernas, podemos ver que há uma abertura, um giro ou uma inclinação? Em uma subida, podemos ver que há uma abertura, um giro ou uma inclinação? Um giro, uma abertura e uma inclinação nos dão ideias de ângulo. Vamos falar agora a respeito do ângulo. Considere agora a figura de um plano dividido em 2 regiões por semirretas como estas. Aqui nós temos um plano, certo? Que está em vermelho. E aqui nós temos 2 semirretas, certo? Que elas têm origem num único ponto só. E aqui nós temos uma abertura. E temos outras semirretas que possuem um ponto Q, P e S, R. Na região azul, 2 pontos quaisquer sempre determinam um segmento contido nessa região. Por isso, a região azul é chamada de região convexa. Observe que na região vermelha é possível representar 2 pontos que são extremidades de um segmento que não está totalmente contido na região vermelha. Por isso, essa região é chamada de região não convexa. Ângulo é toda região, convexa ou não, do plano determinada por 2 semirretas de mesma origem. No ângulo da figura abaixo, destacamos a notação do ângulo, que é AOB, lê-se ângulo AOB. O ponto O, a origem das semirretas, que é o vértice do ângulo AOB. As semirretas OA e OB, que são os lados do ângulo AOB. Aqui, nós temos a origem, certo? O vértice. O que é o vértice? É o ponto de encontro das arestas, certo? Das retas. Aí nós temos aqui uma semirreta que passa pelo ponto A e outra semirreta que passa pelo ponto B. O que forma a abertura entre essas 2 semirretas é o nosso ângulo. E o ângulo é determinado através dos pontos. Ponto A, O, B. Portanto, esse ângulo é A, O, B. Tá certo? Vamos destacar agora a medida de um ângulo. Um dos problemas mais antigos registrados na história da civilização é o da divisão da circunferência em partes iguais. A divisão da circunferência em 360 partes, possivelmente pela necessidade da contagem do tempo, teve sua origem entre os anos 4000 a.C. e 3000 a.C., na região da Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque. Para os babilônios, o Sol girava em torno da Terra em uma órbita circular,
levando 360 dias para dar uma volta completa. Dessa forma, a cada dia, o Sol percorria o equivalente a 1 sobre 360 dessa órbita circular. Aqui nós temos a imagem da Terra e o Sol circulando, fazendo a órbita em volta da Terra, de forma circular. Influenciado pela matemática da Babilônia, Hiparco de Nicéia, considerado pelos gregos o pai da astronomia, no século II a.C., fez a primeira divisão da circunferência em 360 partes iguais, com o objetivo de medir os ângulos. A cada uma dessas 360 partes em que a circunferência foi dividida, associamos um ângulo cuja medida chamamos de 1 grau. A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão utilizada para essa medição é o grau, representado pelo símbolo, aí nós temos aqui uma bolinha em cima, certo? No alto, escrito após o número. 1 grau é uma unidade de medida de um giro que corresponde à volta completa dividida por 360. Por volta de 700 anos antes de Cristo, os habitantes da Assíria, antiga região do norte da Mesopotâmia, na Ásia, construíram carros cujas rodas tinham raios opostos diametralmente, determinando ângulos centrais de mesma medida. Tal fato nos leva a concluir que os povos que viviam na Mesopotâmia naquela época já denominavam o processo da divisão da circunferência em partes iguais. Que nós temos, né, uma imagem cravada na argila dos carros dos povos na Mesopotâmia. E aqui nós podemos ver a roda de forma circular. Agora vamos conhecer o transferidor. Para medir um ângulo, comparamos sua medida com a medida de um ângulo de 1 grau. Na prática, utilizamos um instrumento de medida chamado de transferidor. O transferidor é graduado com divisões de 1 em 1 grau, certo? Ele começa com 0 e vai até 180. Há também transferidores que possuem 360, numa volta completa. Os que possuem apenas 180, nós chamamos de meia volta. Na imagem nós podemos ver, 0 e 1. Entre 0 e 1 possui 1 grau. Aqui nós podemos ver outra imagem de outro transferidor com os 360 graus. Esse transferidor possui 180 graus e esse 360. Veja como utilizar o transferidor para medir o ângulo. Primeiro passo, posicionamos o transferidor de modo que seu centro coincida com o vértice do ângulo. Aqui nós possuímos o centro do transferidor, nós chamamos de origem, certo? Tanto o transferidor de 180 como o transferidor de 360. O centro é a origem. Segundo passo, posicionamos a escala correspondente ao zero no transferidor sobre um dos lados do ângulo. Aqui é a nossa origem, certo? Nós colocamos em cima do vértice que une essas duas semirretas. Semirreta que passa pelo ponto A e a outra semirreta que passa pelo ponto B. Como aqui é o vértice, nós colocamos o centro do transferidor em cima. Contanto que ele fique horizontalmente em cima da semirreta que passa pela horizontal. Tá certo? Terceiro passo, identificamos na escala do transferidor o número interceptado pelo outro lado do ângulo. Ou seja, aqui está formando o ângulo entre essa semirreta e esta outra semirreta. E na medida, nesse exemplo, a medida do ângulo AOB é 55 graus. Está aqui, está entre 60 e 50. Portanto, ela mede 55 graus. Nós escrevemos assim, 55 com o zero em cima. Bem, pessoal, por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau.